Pulgar salvou o Flamengo num jogo bastante difícil. Vou falar também sobre o Mauro César. Qual foi a opinião dele? Flazoeiro, a entrevista do Felipe Luiz. Aqui você vai trazer todos os detalhes para vocês. Como foi o jogo, como é que foi a dinâmica do jogo. Foi um jogo muito difícil, foi um jogo complicadíssimo, entendeu? Então o Flamengo conseguiu aí se superar. É que eu falo, se botar coração na ponta da chuteira, vamos vencer o jogo. Inclusive, eu vim trazer para vocês aqui até o segundo gol do Pulgar, do Flamengo, e o segundo gol do Pulgar na temporada. Vamos acompanhar. Vocês viram aí que foi um jogo complicadíssimo. Esse gol foi fundamental para o Flamengo conseguir a classificação. Agora vai jogar contra o Madureira. Mas antes temos uma parada muito difícil lá contra o Lanús. Vai ser um jogo, e a torcida até falou hoje no Maracanã, que vai ser um jogo de guerra. Então o Flamengo precisa estar muito preparado. Vamos acompanhar o que o Flazoeiro, Mauro Naves e a entrevista do Felipe Luiz, como é que foi a dinâmica do jogo. O amigo colocou aqui no chat, ó. Flazoeiro, o Flamengo não jogou bem novamente. O Frederic, eu vou concordar com a sua opinião se você fizer um recorte do segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo, o Flamengo simplesmente amassou o Botafogo. Eu acho que o primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior ao Botafogo. Jogou muito melhor do que o Botafogo no primeiro tempo. Segundo tempo, não. O Flamengo voltou perdido, tomou um gol logo no começo, não conseguiu, no segundo tempo, se encontrar, demorou até se encontrar, aí o Felipe Luiz começou a mexer no time, tira o Lino, o que fez o time crescer muito. A entrada do Everton Cebolinha, sai o Samuel Lino, Cebolinha ele entra, ele dá outra dinâmica, o Cebolinha é muito mais agudo, Cebolinha muito mais pra cima, o Arrascaeta cadenciando bem a jogada, ele tira o Paquetá de segundo volante, coloca o Luiz Araújo, o Everton Araújo de segundo volante, coloca o Luiz Araújo na outra ponta e o Paquetá de falso 9. É óbvio que o Cebolinha é muito mais jogador hoje do que o Samuel Lino. Mas, gente, eu vou te falar um negócio. Esse Emerson Royal, eu vou te falar. Sabe o que me fez lembrar? A época do Maurinho, que jogou no Flamengo. Que a torcida falava, Maurinho não. Entendeu? Daqui a pouco vai ser assim, do Anderson Royal. Anderson Royal, ele não, pelo amor de Deus. Ele erra tudo, ele marca mal, ele não consegue cruzar um cruzamento, entendeu? Tá certo que em alguns momentos não teve um centroavante. Inclusive o Pedro até ameaçou entrar, mas não entrou por estar com dores. Então o Felipe Luiz conseguiu, achou melhor, na verdade, preservar o jogador. Então foi um jogo difícil, onde o Flamengo mostrou mais disposição, e é o que está certo, do que a técnica, entendeu? Então o Flamengo, quando a técnica não sobressai, tem que ir na disposição, sim. Esse que é o perfil do Flamengo. Vamos acompanhar qual foi a opinião do Mauro Naves. Mauro César. Da partida. Não vi falta na origem do gol que abriu o placar. É impressionante como se reclama. Central da apita, brincadeira, né? A bola passou pelo Matheus Martins e depois teve um choque ali dele com o Emerson Royal. Mas a bola já tinha passado, ele não fez o domínio, não houve falta, foi um encontrão de jogo, como também foi um encontrão de jogo entre o Barbosa e o próprio Emerson Royal, numa jogada em que o lateral do Flamengo pediu o pênalti que não existiu, né? Ainda no primeiro tempo. Vitória do Flamengo, o Botafogo chega à quinta derrota seguida, quarta em clássico, porque perdeu para o Fluminense por 1-0, para o Grêmio pelo Brasileiro por 5-3, para o Vasco por 2-0, com o time muito mexido, mas perdeu, para o Fluminense por 1-0 de novo e agora para o Flamengo por 2-1. Esse placar de hoje, eu estava aqui fazendo uma análise, está encaminhando para uma final contra o Fluminense. Se o Flamengo for fazer o seu papel até o final e o Fluminense também, pode ser um fla-flu aí de botar o bicho vai pegar, entendeu? Porque o Flamengo não pode perder para o Fluminense. O Felipe Luiz ele não dá sorte contra o Fluminense, mas a gente vai fazer de tudo para poder, caso chegue o fla-flu, a gente conseguir uma vitória importantíssima para trazer o título para a Gávea. Acompanhe agora um trecho da entrevista do Felipe Luiz. Não entraria de nenhuma maneira
ficaria, a não ser salvo tivesse acontecido alguma coisa com ele, mas ficaria o André no gol se fosse para os pênaltis. Engraçado que eu vejo o André, né, falhar no gol do Flamengo e com isso é uma sugestão, né? Será que seria um jogo para colocar ele? Será que o Rossi seria tão exigido assim, merecia tão descanso assim, por ser não ser um jogo tão mais pegado? Porque o Botafogo, ele foi, alguma parte do jogo, superior ao Flamengo. O Flamengo perdeu o meio de campo. Mas não, o goleiro não foi tão exigido assim. Eu acho que não seria o momento de colocar o André, justamente por conta do ritmo de jogo. Então, fica aí uma sugestão aí. Nem sempre nós podemos colocar o goleiro reserva, entendeu? Quanto o Madureira, Madureira sim é um jogo pro André, para pegar minutagem, igual ele quer, até aceito. Mas um clássico, eu acho que não seria ideal, entendeu? Justamente até contra o Fluminense. Entrou, foi o goleiro André, e o Flamengo também perdeu por 2-1. Então aí fica aí um alerta, uma sugestão, porque eu acho que deve ter jogos e jogos. Campeonato Brasileiro, o Flamengo vencendo de 3-0, 30 do segundo tempo. Coloca o goleiro para poder ele se pegar um ritmo de jogo. Isso aí tem que ter uma variação do Felipe Luiz. Porque não adianta só colocar o jogador de linha nesse momento. Pode ser também um goleiro, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, essa semana agora, Flamengo e Lanús, primeiro jogo da decisão fora de casa, o segundo jogo vai ser no Maracanã. Vamos para cima. Acredito no potencial dos jogadores, do Felipe Luiz, da diretoria, da comissão técnica. Se você chegou até aqui, ativa o sininho, dá um like aí, é importante para o nosso crescimento. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, até a próxima.